Eu sou Zildete Queiroz, moro aqui no bairro do Antônio Bezerra há 46 anos. Sou filha do Tenente Queiroz, da dona Zilda. Minhas irmãs são a Zildene, a Zilma e meus irmãos, o Elídio e o Eladio Queiroz. Eu participo aqui no Antônio Bezerra desde a minha adolescência das comunidades eclesiais de base. Também fui catequista, também fui monitora de crisma. Isso é muito bom porque eu vi as pessoas que eu acompanhava como catequista, hoje são rapazes, são moças e estão aí desenvolvendo, graças a Deus, estão inclusive fazendo faculdade. Isso é muito bom. A gente vê o crescimento dessas pessoas. Quando a gente viu criança e hoje são senhores e senhoras já casados, né? Formando uma família. E também participo de vários trabalhos dentro da comunidade. Também participo do conselho aqui da paróquia, conselho pastoral da paróquia do Antônio Bezerra, Jesus Maria José. E aqui no Antônio Bezerra, graças a Deus, está crescendo em alguns pontos, mas há outros que precisam de mais necessidade, por exemplo, em relação à saúde. A saúde ainda precisa ter mais celeridade em relação principalmente à lista de espera aqui no posto Humberto Bezerra, como também em outros postos de saúde aqui de Fortaleza. E também, como eu sou psicóloga, eu vejo muitas situações aqui que poderiam melhorar, formar grupos, por exemplo, que pudessem fazer um acompanhamento, mesmo voluntário, aqui no Antônio Bezerra, de pessoas, né, que poderiam ser acompanhados, tanto por psicólogos, psicólogas, e talvez uma ideia que eu tenho sempre é de formar um grupo de pessoas que sejam profissionais e que pudessem trabalhar voluntariamente aqui dentro da paróquia, pode ser de qualquer religião, isso não importa. Importa que as pessoas possam vir, crescer espiritualmente, cada um na sua religião, mas também crescer profissionalmente, crescer como pessoa, né? E agora nós temos o centro de pastoral aqui do Antônio Bezerra, que é vizinho à igreja, e nós temos várias salas lá e possivelmente vamos ter oportunidade de desenvolver um trabalho desse. Eu não falei ainda com o nosso pároco em relação a isso, mas eu acredito que lá em outro local, aqui do Antônio Bezerra, poderemos fazer um trabalho assim. É um trabalho voluntário, como eu também faço o trabalho voluntário lá na Praça do Ferreira, na Praça da Lagoinha, também na ACAL, e um dos dois pontos de abrigo que ficam lá no centro, onde a gente distribui água, pão e sopa, todas as quarta-feiras. Foi um trabalho que a gente começou com um pouquinho, algumas pessoas, né, nessa quarta-feira, e desse trabalho foi crescendo, crescendo. Hoje tem outras pessoas de outras profissões, de outras religiões, que estão contribuindo para que essas pessoas também possam se alimentar e também crescerem, porque a gente não fica só no pão, água e a sopa. A gente conversa com elas e vê como é que elas estão, o que é que nós podemos também contribuir para que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade em que elas vivem. E o que é que te motivou, né, a estar participando hoje, né, como candidata a vereadora da cidade de Fortaleza? O que me motivou justamente isso, porque eu sempre trabalhei com as comunidades eclesiais de base e eu vejo a questão da vulnerabilidade das pessoas, a questão da ausência de justiça em algumas situações. Uns têm muitos e outros têm não, têm poucos. Então, como equilibrar isso? Como a questão da igualdade, da democracia, da justiça social, né? Desenvolver políticas públicas aqui dentro do bairro do Antônio Bezerra. Então, como desenvolver isso? Porque assim a gente pode trabalhar mais em relação às pessoas para que elas possam crescer junto conosco. Eu acredito muito que quando os pequenos se unem, o trabalho se torna coletivo, né? Então, a gente cresce coletivamente. Não adianta a gente crescer só um, dois, três, mas toda uma equipe. Por isso que eu sempre trabalho com equipe. Eu acho importantíssima a questão da equipe, porque a equipe, um dá opinião, o outro dá opinião e assim a gente cresce junto. Sim, diante de toda a situação que eu sempre vivi dentro das comunidades eclesiais de base, diante dessas necessidades, e quando eu fui convidada a ser candidata a vereadora de Fortaleza, aliás, eu nunca pensei em ser candidata a vereadora de Fortaleza. Uma pessoa me convidou e eu aceitei como uma missão. E nessa missão, nós nos reunimos, né, uma equipe que eu convidei, e as pessoas prontamente aceitaram, e elaboramos algumas propostas.
E essas propostas, por exemplo, são articular ações de defesa do SUS, que é o nosso grande patrimônio de saúde pública aqui no Brasil. Também acompanhar as crianças, as famílias, nas áreas de riscos que sofreram violência. Outro que eu acho importantíssimo, a questão da educação. Se nas nossas escolas pudessem ter psicólogos, psicólogas, assistentes sociais e bibliotecários, isso seria assim um meio de elevar a questão da educação para as crianças e também para os adolescentes. Outra proposta que nós elaboramos é a questão da celeridade da lista de espera da saúde pública, porque às vezes as pessoas ficam esperando 1 ano, 2 anos, e a lista não sai, e a pessoa entra de novo na lista. Então, como buscar meios para que essa lista seja mais acelerada, que as pessoas não fiquem tanto tempo na lista de espera? Uma proposta que eu acredito muito, né, e a gente está lutando muito em relação à implementação da lei que foi feita já, mas falta implementar, uma forma de implementar a lei de amparo ao Fundo da Economia Solidária, para que as mulheres tenham condições de comprar material, produzir e vender, que não sejam só aquelas pessoas que ficam como em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, mas também que não seja só no fogão, mas que ela tenha uma produtividade, que elas tenham uma renda familiar. E para ter essa renda familiar, tem um trabalho muito bom aqui, que é a economia solidária. Então, que mais mulheres se juntem nesse trabalho de economia solidária e possam se desenvolver mais. Eu agradeço assim de coração, agradeço muitíssimo todas as pessoas que colaboraram, que me incentivaram, que estão me incentivando a serem candidata a vereadora de Fortaleza. Inclusive, pessoas que nunca chegaram para mim e disseram assim: ah, Cidete, você é candidata? Ficaram surpresas com a minha candidatura, né? Porque eu nunca pensei em me candidatar e elas sabiam disso. E mesmo assim estão dizendo assim: ainda bem que você se candidatou, eu apoio você. E agradeço também a todas as pessoas que chegarem ao dia 15 e também possam contribuir, me apoiar nesse momento de trabalho que eu pretendo desenvolver aqui em Fortaleza. Eu, Sildete Queiroz, agradeço de coração, agradeço muitíssimo a todas as pessoas que estão colaborando com a minha campanha, que acreditam na minha campanha, que acreditam nas minhas propostas, que acreditam que com nós podemos conquistar inúmeras conquistas aqui no bairro de Atuém Bezerra. Muitíssimo obrigada.